Muito bem, estamos começando o Talk Show Universitários e nós receberemos alguns convidados durante o programa. E hoje eu quero convidar ele, que é lá da igreja de Bangu, é jovem, é líder na igreja local, passou por alguns desafios a respeito do sábado na universidade e vai contar hoje aqui pra gente. Eu quero convidar Renan. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Esse é o Talk Show Universitários. Está aqui o Davi, está aqui a Gabi, a Ana está ali na plateia. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Nada, eu que agradeço estar aqui, estou nervoso. Fica tranquilo, a gente também está. Bom. Bom dia a todos. Bom dia? Bom dia. Renan, fala pra gente, o que você faz da vida? Bom, eu sou engenheiro mecânico, também sou professor. Só isso. Você tem quantos anos? Eu tenho 29 anos. 29 anos. A faculdade de engenharia mecânica durou quanto tempo? A faculdade de engenharia mecânica durou 5 anos, que é a que eu vou contar aqui a experiência que teve. Mas eu fiz outras faculdades que duraram um pouco mais de tempo. E você, como é que você decidiu seguir para essa carreira? Teve alguém que te influenciou? Eu, quando era menor, tinha uns 10, 11 anos de idade, tinha uma oficina mecânica na minha rua. E aí eu sempre gostei muito de desmontar carro, eu sempre gostei muito de carro. E aí eu fiz um curso técnico de mecânica, mas acabou que eu não aprendi nada de carro. E aí eu fui fazer a faculdade e segui essa carreira. Você gostar de desmontar carro e falar, não, tua faculdade vai ser engenharia mecânica. O mecânico lá me enganou, mas deu tudo certo. E o que você aprende nessa faculdade? Quais são os ramos de trabalho que dá para fazer? Então, a engenharia mecânica, a área da mecânica é uma área muito ampla. Eu consigo, com a engenharia mecânica, trabalhar na engenharia naval, na engenharia civil. Eu costumo falar para meus alunos lá do curso técnico que eu dou aula, que tudo que você olha tem mecânica. Tipo, olha esse teto, olha aquela esquadrilha ali daquele vidro, olha as cadeiras, tudo teve solda, tudo teve um processo de fabricação. Então, tudo tem mecânica, mas a área é muito ampla, tanto automotiva, industrial, manutenção, projetos, muita coisa, muita. Legal. E o ramo de trabalho é bom quando se forma? No Brasil, não. Não é à toa que eu virei professor também, para poder complementar a renda, entendeu? Hoje em dia, há uns 10 anos atrás, quando eu terminei meu curso técnico, eu já saí da escola já com 3 oportunidades de emprego. E aí que eu fiz a faculdade. Só que teve a crise no Brasil e aí esse ramo deu uma queda bem brusca nessa área. E como é que é a tua história com Cristo? Você é adventista há muito tempo? Como é que você conheceu Jesus? Então, sou nascido e criado na igreja de Bangu, Meu líder jovem está ali, ó. O melhor líder daqui da região é aquele cara ali. Eu nasci na igreja, Minha mãe também se converteu e eu já nasci na igreja. Mas só conhecia Jesus mesmo na minha adolescência, porque muita gente, a gente cresce na igreja, A gente acha que, não, sou adventista de berço, mas você só conhece Jesus mesmo por alguma experiência. E teve alguma experiência ou alguma fase da tua adolescência que foi fundamental para a sua conversão, para você de repente falar assim, não, eu vou levar a sério esse negócio aí na minha juventude? Foi quando eu tinha 16 anos, numa Camp Jovem, num Radical Camp, não sei quantos são aqui antigos Radical Camp, foi a Radical Camp do pastor Eusélio, não sei quantos estavam aqui, ele contou o testemunho dele também sobre o sábado, e aquilo me impactou muito, falou sobre a experiência dele no exército, e eu sempre quis ser da área militar, mas meu pai faleceu, aí eu desisti, mas a experiência dele no exército me mostrou assim, poxa, eu sou adventista, legal, guardo o sábado, mas eu sou criado na igreja, estudo em escola adventista, o ambiente é todo preparado para mim não trabalhar no sábado, não estudar no sábado. Mas e quando eu sair daqui? Como é que vai ser? Então, aquela pregação me tocou e eu falei, não, realmente eu tenho que aceitar Jesus aqui, eu tenho que expressar minha fé, fazer as coisas certinhas. Mal você sabia que durante a universidade você ia ter que colocar isso tudo em prática, Você estudou aqui no Rio de Janeiro mesmo? Sim, estudei aqui no Rio de Janeiro, fiz uma universidade, comecei em 2011,
Tinha quanto tempo, quantos anos naquela época, então? Eu tinha 18 anos, já terminei curso técnico, comecei a fazer o ensino médio, curso técnico e comecei a fazer a universidade, já emendei direto. Legal, com 18 anos entrou na universidade. Isso. E como é que foi a tua experiência lá com os estudos, com o sábado? Foi fácil, foi tranquilo? Teve desafio? Então, eu sempre ouvi falar, né, porque eu trabalhava. Então, tipo assim, eu trabalhava na parte da manhã e de tarde, e na parte da noite eu teria que estudar. Então, a faculdade de Engenharia Mecânica são 5 anos, né? Tudo, qualquer engenharia. E quando eu comecei a faculdade, eu falei, cara, a grade não vai encaixar, porque a sexta-feira vai faltar. E aí, primeiro período foi o desafio, né? Quando eu peguei a minha grade, que no primeiro período já é uma grade pronta, eu vi lá que tinha uma matéria no sábado. E eu conversei com a minha mãe, né? Falei, poxa, mãe, tem uma matéria no sábado. Ela, não. A vida é assim. Você vai encontrar desafios, mas segue o barco. Qualquer coisa, você demora mais tempo para se formar. Eu falei, não, tudo bem. E aí, tinha matéria lá no sábado, eu fui conversar com o meu coordenador na época. Ele falou assim, não, tá tranquilo. Quando chegar próximo da data da prova, você vem conversar comigo, que eu te coloco num grupo aqui de estudos que você vai fazer a prova no outro dia. E aí, o que aconteceu? Quando faltou 2 semanas para a prova, eu fui conversar com ele. Falei, tudo bom, professor? Vim aqui falar sobre o sábado. Ele, cara, infelizmente eu não posso fazer nada. E eu falei, poxa, mas você me prometeu. Ele falou, não, mas infelizmente eu não posso fazer nada. E aí eu voltei para casa, conversei com meu irmão, ele falou, você tem uma lei aí que te protege, que você pode. E eu falei, beleza, eu vou procurar saber. Liguei para um amigo meu que era advogado, até o irmão da uma amiga que está aqui também na plateia. Ele falou, Renan, procura os advogados da associação e eles vão te orientar. Eu procurei o advogado da associação, ele me orientou. E eu sempre ouvi falar que processos demoram. E eu falei, poxa, a primeira prova já vai vir, eu vou perder a prova, já vou ficar reprovado nessa matéria. E aí veio, na semana seguinte, né, faltando uma semana para a prova, eu fui numa segunda-feira falar com os advogados. E na segunda-feira o advogado já entrou, já com o processo, já abriu o processo. Quando foi na quinta-feira, a juíza já tinha dado a liminar de, a faculdade vai ter que mudar a sua data de prova e você vai fazer a prova no outro dia. Tipo assim, 4 dias, a juíza já deu a liminar. Eu falei, a justiça então ainda funciona, né? Justiça é rápida, né? Rápida, esse negócio aí é da mídia. Aí você chegou com moral lá, tá aqui a liminar, jogou na mesa do professor, assim. Aí, né? Ou não, foi humilde, né? Não, nesse momento eu fui humilde, né? Teve outro caso. Aí entrei em contato, né? Quando foi na quinta-feira mesmo, eu já fui lá no coordenador, eu falei, a juíza deu a liminar aí, você vai ter que mudar, se vira. Né? Joguei assim, tentei, né? Aí ele falou assim, olha, ainda não chegou nada pra gente não. Sua prova está marcada para o sábado e sexta-feira à noite. Sua prova está marcada para sexta-feira à noite, você vai ter que vir. Falei, cara, eu não vou vir não. E isso aconteceu, passou a semana, na semana seguinte, o setor jurídico da faculdade entrou em contato comigo e eles falaram, estamos aqui ligando para poder reagendar a sua prova. Você vai fazer uma prova que não vá de um pôr do sol de sábado a outro para você cumprir a sua religião. Só que essa liminar só valia para aquela matéria, para aquele período. Então a liminar foi só para aquela matéria ali, para aquela prova específica. Mas durante o curso, depois você teve outra dificuldade na mesma universidade? No período seguinte já tive outra dificuldade, né? E aí aquele período passou, eu consegui passar na matéria. Quando foi no período seguinte, peguei a grade, né? E tinha mais uma matéria que ela era uma... Como é que a gente fala? Ela era um pré-requisito para uma matéria do terceiro período muito importante. Então, se eu não fizesse essa matéria, no terceiro período eu não ia conseguir fazer praticamente nada. E aí, mais uma vez, a matéria caiu numa sexta-feira à noite, e eu fui conversar com o mesmo coordenador, e ele falou, poxa, me desculpa por ter feito isso, quando chegar perto da prova, você vem falar comigo novamente, que a gente vai mudar a data da prova. E eu falei, poxa, legal, show, vamos ver.
E chegou próximo da prova mais uma vez, no segundo período. Quando eu cheguei perto dele, eu falei: e aí, coordenador, tudo certo? Vamos mudar a nossa prova? Ele: cara, olha só, veio uma ordem aqui da reitoria da faculdade. A reitoria... De cima, lá de cima. É lá dos caras que mandam, né? Ele falou: ó, não tem como mudar da tua prova. Eu falei: poxa, mas no período passado a gente passou por isso. Teve esse problema, você viu que eu entrei, cara, agora ó, eu não posso fazer nada. A ordem é do meu chefe, eles falaram para não abrir exceção para você. Você vai ter que entrar sempre com o processo judicial. Nesse momento eu liguei para o meu advogado na hora, eu falei: olha só, aconteceu isso. Ele: cara, eu cometi um erro. Eu pedi a liminar só para essa matéria, essa prova específica. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o liminar para te proteger durante todo o período da faculdade. Opa. Então, todo o período da faculdade você vai estar protegido. Eu falei: pô, legal. E aí ele entrou com a liminar. Na semana seguinte, mais uma vez, para a glória de Deus, muito rápido, a juíza já tinha decretado que durante todo o período da faculdade, a faculdade não poderia marcar mais nenhuma aula, nenhuma prova para mim no sábado. Para a honra e glória de Deus. Que legal. Aí eu me senti um super adventista. Aí eu, botei a camisa do 7, né? O curso inteiro agora... E agora, ó, eu tinha uma camisa assim: não coma isso se eu fosse você. Aí tinha uma imagenzinha do porco e Êxodo 20. Levítico, desculpa. Aí fui embora. Ficava com aquilo dali o tempo todo. Foi nessa ocasião que você teve que ir numa audiência e ter que explicar alguma coisa? Foi nesse episódio? Foi um ano depois, né? Marcaram a audiência, porque o advogado pediu danos morais, né? Por ter acontecido isso. Por que danos morais? Porque a reitoria estava bloqueando você especificamente, uma vez que já tinha tido uma outra situação parecida, então entendeu que poderia ser uma perseguição religiosa, seria isso? Isso mesmo. O dano moral, ele se caracteriza, né? Quem é da área jurídica aqui, eu não entendo muito. Dano moral é qualquer coisa que você seja prejudicado. Ou, eu estou aqui, né? O chaveiro da minha casa não conseguiu abrir a porta, eu vou ter que ir lá, sair daqui do meu trabalho, ir lá. Isso já é um dano moral. Então, qualquer coisa é um dano moral. E aí o advogado, ele identificou que teve um dano moral, porque eu tive, né, que ir no advogado, tive que perder tempo. Qualquer coisa tem que ter, perda de tempo já é um dano moral. E ele identificou isso e pediu lá, no processo ele estava pedindo R$12 mil de dano moral. E aí fui para a audiência, né, para fazer a negociação desse dano moral. E aí chegou lá no local da audiência e veio um homem alto, né, um homem alto assim, grandão, forte, igual o pastor Ricardo lá atrás. Aí, grandão, e ele falou assim: tudo bom? Bom dia. Aí eu: bom dia. Seu nome é Renan? Eu falei: sou. Ele: prazer, eu sou o advogado da Gama Filho. O advogado da universidade. O advogado da universidade. Ou seja, o camarada que tinha a missão de fazer você perder ali. E aí ele veio e falou: prazer, meu nome é fulano, eu sou advogado da universidade, vim aqui representar a universidade e eu queria te dar o parabéns. Aí eu: parabéns? Ele: parabéns, porque eu estou há 12 anos nessa instituição e eu nunca vi nenhum adventista abrir um processo dessa forma. E eu também sou um ex-adventista. Olha aí. A minha esposa, ela ora por mim sempre, né? De vez em quando o pessoal vai lá para casa fazer culto. E esse seu processo aqui fez eu pensar um pouquinho, né? Sobre como pensar sobre a minha vida. E eu só vim aqui só mesmo te dar os parabéns. O advogado da faculdade. Da faculdade, o advogado da instituição. Incrível. E no momento ali eu fiquei arrepiado, né? Eu falei: nossa, realmente Deus é maravilhoso. Ele usou um momento assim para tocar um advogado que talvez nunca ia ter esse momento. E quando ele olhou o processo, viu que a juíza deu a liminar, ele deve ter pensado: poxa, realmente Deus está do lado de quem guarda os seus mandamentos. Renan, eu acho que a sua história ela é muito parecida com muitos jovens também que estão na universidade. E você passou por isso. E eu acho que os jovens, eles que estão lá, eles passam por isso também, né?
às vezes não chega a ir até autoridades, de frente de juiz, advogado. Então, assim, a minha curiosidade aqui, qual foi o seu sentimento de você defender a sua fé, defender um princípio que você crê diante de autoridades, de juízes, de reitores, de professores e até mesmo dos seus amigos? É um desafio muito grande, vou falar para você, porque a gente anda na contramão do mundo, né? E aí você pensa que tudo que você faz está indo contra você. Você está lutando contra uma instituição que, tipo, 1000 alunos, só um. Esse cara, o reitor deve pensar, não, vamos botar ele de lado aí, vamos não deixar ele fazer a prova para ver o que ele vai fazer. Então, assim, é um sentimento que você fala, poxa, será que vai valer a pena? Será que vale a pena eu correr atrás dos meus direitos? Vai dar trabalho, né? Todo mundo falou de lei, que a justiça é lenta, mas eu lembro que na minha infância, no Clube de Bravadores, eu gravei um versículo, e esse versículo ficou na minha mente um bom tempo, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupais com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. E eu gravei isso num cartão, não lembro qual era o cartão da classe no Clube dos Bravadores, e esse versículo ficou no meu coração. E eu falo, cara, não importa. Não importa se eu vou ter uma dificuldade no meu trabalho, se eu vou ter uma dificuldade na faculdade, eu tenho que obedecer às leis de Deus, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer o certo. Não só em relação a isso, mas também na igreja, né? Eu vejo que muitos jovens, primeira dificuldade que tem, vou sair da igreja, vou largar esse cargo. Não, faz o que você tem que fazer. Ontem um professor lá da classe de jovens falou o seguinte: quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as suas. E tudo na sua vida vai dar certo. Tudo na sua vida vai dar certo. Renan, e foi isso que aconteceu. Eu lembro que você me contou nos bastidores que essa audiência aí do cara grandão foi interessante também. Conta pra gente rapidinho. E se emendando também na pergunta dela, né? Qual foi a influência das autoridades? Eu lembro meu advogado, ele não era adventista, né? Cheguei para ele, contei. E no meio da audiência, sentou do meu lado o meu advogado, na frente sentou o advogado da universidade, mais 2 auxiliares dele, que eu acredito que sejam estagiários, né? Que ficam ali auxiliando. A juíza estava assim num ponto mais alto, né? E a escrivã desse meu lado aqui. E aí o advogado começou a falar aquele negócio difícil lá, que eu não entendo até hoje. Sei. E passou. Quando acabou a audiência, o meu advogado do meu lado falou assim, né, que eu não tinha muito contato com ele, só pelo telefone. E falou, Renan, como é que é esse negócio de sábado aí? Me explica melhor. Porque eu vi na lei, né, que você tem realmente a proteção. Quando eu ia começar a explicar para ele sobre o sábado, o advogado da universidade começou a explicar para ele. Não, olha, guarda esse sábado porque está na Bíblia, né? Os 10 mandamentos do Senhor. E ele fez a pergunta agora para o advogado, e não para mim. Aí eu fiquei. Aí, depois, a juíza começou a complementar o que o advogado da universidade falava. E eu fiquei assim. Aí a escrivã também começou a testemunhar também. Aí o adventista que sou eu, né? E acabou que eu falei assim, tá bom, obrigado. E eles levantaram e saíram, e eu fiquei sentado assim. Você nem precisou falar muito, né, Renan? Eu não falei nada, eu só comecei, eu só dei o processo, só abri o processo. Só falou amém, amém. Amém. Isso. E eu saí dali da audiência e falei, cara, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu não precisei abrir a boca para testemunhar. Então a nossa vida, irmãos, é um livro de testemunho. O que você faz, os seus atos, tanto na vida como no Facebook, no Instagram, no TikTok, prega. Então você leva isso para a sua vida, porque você às vezes está lá, vou compartilhar isso aqui não, porque é de Jesus. Ou pelo contrário. Renan, depois de tudo isso que você viveu na universidade, você acha que a postura que eles vão ter agora com outros alunos que professam a mesma fé que você vai mudar? Isso serviu de alerta para a universidade? Olha, se não serviu, reitor é burro, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir as coisas, né?
E eu acho que, tipo assim, acho que deixou eles um pouquinho com medo. Né? Falou, poxa, e eu não contei, né? Acabou que eu ganhei R$6.000 da universidade. O Diante de Moraes, Opa. eu ganhei R$6.000. Agora, uma coisa interessante, a gente está falando aqui, mas não adianta a gente também ir para a justiça se o aluno não é um aluno exemplar também. Queima o filme, né, Renan? Queima muito o filme. Ou também, desculpa, não sabe explicar biblicamente, né? Por que a gente guarda o sábado? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Ou por que é de pôr do sol a pôr do sol, né? Exatamente. Talvez você que está assistindo a gente aí no Talk Show, é importante, ó, a Bíblia em Êxodo 20, verso 8, fala o mandamento do sábado. Está entre os 10 mandamentos. E na Bíblia, a contagem de dia, lá em Gênesis 1, já começa assim, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Ou seja, um dia começa quando o pôr do sol do dia anterior se vai, quando o sol do dia anterior se vai. Ou seja, no pôr do sol é o término de um dia e o começo de outro. Por isso que o sábado já começa ao pôr do sol. Tem um verso lá em Levítico, né, 23, 32, que fala assim, ó, de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado, né? E aí quando você vai para a Bíblia, lá na frente, Apocalipse, o último livro a ser escrito da Bíblia, quase no ano 100 depois de Cristo, no ano 90 e pouco depois de Cristo, fala assim, ó, no dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor está em toda a Bíblia. Então, quando o aluno está embasado biblicamente, quando ele é um bom aluno na universidade, isso ajuda, não é só chegar lá com a lei, né? Amparado com a lei e assim por diante. Mas nós temos uma lei sobre sábado, né? Que foi sancionada pelo governo federal. Vocês têm acesso a essa lei? Você tinha acesso a essa lei? Eu até cheguei a anotar aqui, Eu mas... não tinha acesso a lei nenhuma. Na verdade, eu nunca entendi como é uma audiência. Eu sempre achava que era igual nos filmes, né? Fica lá o condenado desse lado, aí cheio de gente, aí tinha o júri. Eu sempre achei que era isso. Quando eu cheguei na sala da audiência, eu vi que era uma sala do tamanho do meu quarto, né? Só uma cadeirinha. Eu falei, pô, cadê a plateia? Cadê o pessoal? Eu fiquei assim, sabe? Eu falei, feião. Mas não, mais interessante que o senhor falou, pastor, a gente tem que estar embasado. Só abrindo um parênteses aqui, quando eu era adolescente, né, juvenil ali mais ou menos, eu fazia uma escola de música numa igreja não adventista. E essa igreja, o pessoal começou a me envolver, me chamava por futebol, e eu chamei 2 pessoas para ir para o Clube dos Bravadores. Chamei 2 pessoas. Pô, cara, tem um clube lá também que a gente também joga bola. Vamos lá para o Clube dos Bravadores. Quando eu cheguei lá, o pastor dessa igreja ficou sabendo que eu chamei esses 2. E no futebol seguinte, ele me chamou todos os juvenis daquela igreja, me chamou para a sala pastoral, né? E essas igrejas, quando é chamada para a sala pastoral, é negócio... Aí ele me chamou, não, mas eu sou da tua igreja. Não, mas vem aqui na sala pastoral, eu quero conversar contigo. Quando eu cheguei na sala pastoral, ele abriu para toda a juventude todos os versículos que as igrejas usam para desmentir o sábado. E assim, falou, então a igreja desse menino aqui, faz isso. Não vão para a igreja dele. Isso me deixou com uma raiva tão grande, raiva santa. Quando eu cheguei em casa, é porque o cara era pastor, né? A gente não pode falar que tinha raiva de pastor. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os versículos da Bíblia que falavam sobre o sábado. Eu coloquei na minha mente, ninguém nunca mais vai fazer o que esse cara fez. Eu vou defender o sábado, qualquer versículo. Então eu comecei a estudar. O que ele falou sobre esse versículo? O que a igreja adventista fala que joga essa teoria dele por terra? E eu comecei a aprender e eu decorei todos os versículos só para o sábado. Que legal. A gente já está chegando ao final, mas eu sei que você teve uma última experiência. Você chegou cheio de autoridade com essa liminar que valia para o curso inteiro, mas você terminou o curso ali? Não terminei o curso. A faculdade, infelizmente, faliu. E aí, todos os alunos daquela faculdade foram transferidos para outra. E a liminar que eu tinha só valia para essa faculdade. A outra não valia de nada. E aí o super adventista, né, a capa do super adventista caiu. E quando chegou nessa outra faculdade, graças a Deus eu não tive nenhuma dificuldade com os reitores, com os professores,
Pelo contrário, eu chegava para um professor e falava assim, poxa, essa matéria é na sexta-feira aí, eu sou adventista, eu guardo o sábado como mandamento do Senhor, e é um dia que eu separo para poder pregar a palavra de Deus, ir à igreja. Você podia me liberar? Ele, cara, minha família é toda adventista. Pode, te libero sim. Você pega a matéria aí, fala com algum amigo teu. Então foi uma faculdade assim que eu não tive nenhum estresse. Só que é o seguinte, eu gostaria de falar aqui isso também. Quando a gente tem a lei como nossa protetora, a gente consegue lutar contra qualquer instituição. Qualquer instituição. Qualquer coisa, qualquer empresa. Agora, o problema é quando seus amigos são contra você, contra a sua religião. Eu não posso abrir um processo contra um amigo falando que ele não quer me aceitar num grupo porque eu sou adventista. Aí, nessa faculdade... Você enfrentou isso? Eu enfrentei isso. Eu tive 2 experiências muito grandes. Tinha um amigo que ele estava desde a primeira faculdade, a gente estava montando um projeto de TCC. Todo mundo sabe o que é um TCC aqui. É o que é o pavor de todo mundo. E a gente estava trabalhando já num processo, ele era oficial de uma empresa. E a gente começou a fazer um trabalho juntos. Eu ia na empresa dele, a gente estudava, ele vinha na minha casa. Quando chegou no finalzinho, né, no último período da faculdade, ele falou assim, Renan, olha só, eu estou disposto a deixar minha folga, largar o feriado, perder domingo, a gente tem que terminar esse projeto. Então eu quero aqui te colocar aqui uma coisa, a gente precisa estudar todo dia. Todo dia de folga a gente vai ter que estudar. E o sábado você vai ter que estudar também. Eu falei, cara, você sabe da minha situação, sábado não dá. Ele, cara, resumindo, ou é isso ou eu não faço trabalho com você. E eu falei assim, pô, então eu não vou fazer trabalho com você. Só que era um projeto, irmãos, que eu já estava trabalhando há 2 anos. Quem faz TCC aqui sabe, não desmerecendo os outros cursos, mas um TCC de engenharia, quem cursa aqui engenharia, sabe que é uma coisa que você tem cálculos, você tem estudo de caso, você tem projetos, muita coisa, e, tipo assim, você não tem como montar. Eu estava no último período da faculdade. E eu falei assim, poxa, cara, então faz o seguinte, segue sua vida aí que eu sigo a minha. E nesse momento eu falei, como estava no início da faculdade, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou fazer igual eu vi as outras pessoas fazendo. Vou procurar alguém que está fazendo um trabalho, já está pronto, vou colar com ele e vou passar. Fizeram isso comigo várias vezes no ensino médio, porque eu não posso fazer agora. Né? Algumas pessoas se identificaram aqui, né? Mas tudo bem. Aí, foi isso que eu fiz. Eu fui para a aula de TCC normal, né? O professor orientava. Eu vi que tinha uma moça que sempre chegava sozinha e saía sozinha. Nunca estava com uma dupla. E eu fui nela. Falei, fulana, posso fazer o trabalho com você? Ela, mas por quê? Você não tem... Poxa, aconteceu um problema com outro menino e eu tive que sair. Então, posso fazer o trabalho com você? Ela, não, com certeza, vem, pode fazer comigo, estou precisando de ajuda mesmo. Eu não sei mexer no computador, não sei mexer em Word. Você pode editar o TCC para mim, botar na regra da BNT? Eu falei, mole. Peguei, botei tudo na regra da BNT, estudei o projeto dela, passei ali uns 4 meses estudando o projeto dela. Quando chegou, faltando 3 semanas para a apresentação do TCC, o professor, eu fazia essa matéria numa quarta-feira, o professor do TCC falou o seguinte, olha só, tive um problema na minha empresa, vou viajar na semana da apresentação e o único dia disponível para essa apresentação é sábado, 14h. Finalzinho. Finalzinho, faltando 3 semanas para me formar, pastor. E aí? E aí eu falei, vou desenrolar, né? Carioca, vou desenrolar. Cheguei para essa minha colega, falei, poxa, olha só, a gente tem que conversar com o professor, porque eu não posso apresentar esse TCC no sábado. Ela, não, também não posso, sábado é uma correria lá no meu trabalho, eu não posso vir para cá, não. Falei, pô, vamos conversar com ele então? Vamos. Aí acabou a aula, cheguei pro professor, falei assim, professor, eu sou adventista do 7º dia e eu guardo o mandamento de Deus como filosofia para a minha vida. Eu gostaria de mudar a data da prova. E quando eu estava conversando com o professor, essa minha colega me interrompeu. Renan, peraí, você é dessa religião que guarda o sábado? Eu falei, sou sim. Ela, cara, se eu soubesse que você era dessa religião, eu tinha nem te aceito para fazer o trabalho comigo. Professor, pode deixar a apresentação no sábado. Ou ele se forma, ou ele não se forma. Satanás nessa menina, hein?
Se eu tivesse ali Aí deixa quieto. Aí... Uma máquina do tempo ali para voltar no tempo, não? Não dá para voltar não, mas graças a Deus, no momento ali. Quando eu olhei para ela, eu falei, poxa, mas... Ela, não, Renan, sem mais. Eu odeio gente dessa religião. Um bando de preguiçoso, não gosta de trabalhar no sábado. Eu falei, não, mas não, acabou. Não tem mais conversa não. E naquele momento ali, eu sou muito meio chorão, né? Eu fui pro banheiro da faculdade, comecei a chorar. Só de lembrar do sentimento já me faz voltar no tempo. E ali naquele banheiro da faculdade, eu me senti tentado. Eu canto num grupo e eu que faço a agenda do grupo. E nesse sábado o grupo ia cantar. E eu falei assim, vou falar para o grupo que a igreja cancelou. Vou falar para minha namorada, né, que hoje é minha esposa, vou falar para ela que a gente vai cantar muito longe. Nada contra o pessoal da 7ª região, tá? Vou falar que a gente vai cantar muito longe e vai ter que acordar cedo. Ela não gosta de acordar cedo, então ela não vai. Vou falar para minha mãe que eu estou cantando com o grupo e vou almoçar pela igreja. Você queria tirar da agenda, você não estava com cabeça para isso. Já armei tudo na minha cabeça. Poxa, gastava R$ 1.500 por mês de faculdade. Eu não vou, só um sábado, né? Guardei o sábado a vida toda. Eu vou, faço a apresentação, ninguém vai descobrir nada. Acabou. Deus vai me perdoar. Mas na mesma hora veio o versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E aquele versículo ficou no meu ouvido, no banheiro. E eu chorando. Eu falei, eu não posso fazer isso. Deus me protegeu esse tempo todo. Ele me deu uma liminar. Ele me deu uma outra liminar, me protegeu, colocou professores maravilhosos que deixou mudar a data da prova. Me deu trabalho, me deu família. Se Deus me dá tudo, eu não posso trair Ele dessa forma. E aí eu saí daquele banheiro, falei, não vou me formar não, deixa isso para lá, qualquer coisa eu mudo de faculdade, tem tanta gente que desiste de faculdade aí, está nas mãos de Deus. Só que naquele momento eu lembrei de um amigo que era muito influente na faculdade, ele já tinha se formado, eu liguei para ele. Falei, cara, me ajuda aí, estou passando por isso. Ele, que isso, Renan? Faltando 3 semanas para apresentar, tu tá maluco? Como é que tu vai fazer isso? Ele falou, cara, me ajuda aí, vê um amigo teu aí que tá só fazendo TCC, eu dou um dinheiro, faço o que eu quiser, cara. Mas, poxa, eu quero só me formar. Dou um dinheiro assim, né, para ajudar o trabalho. Edito o trabalho, pago se for impressão, viajo para fazer alguma pesquisa se for necessário, mas vê alguém aí. E ele me passou o telefone de uma menina. Essa menina era de uma outra religião totalmente diferente da nossa. Eu liguei para ela já falando, eu sou adventista do 7º dia, eu guardo sábado e é isso. Ela, tá, mas quem é você? Eu falei, eu sou adventista, eu guardo sábado. Por favor. Tá claro isso? Não, tá bom. E ela falou, eu expliquei a situação para ela, nossa, Renan, que preconceito dessa menina, né? Dos seus amigos. Pode fazer o TCC comigo. Eu vou te mandar o trabalho, você estuda. Eu apresento a parte técnica e você apresenta só a introdução. E aí eu vou ficar com nota baixa, você vai ficar com nota boa. Não, vamos lá junto. Eu visitei a empresa dela, estudei o caso lá do projeto dela para melhoria do processo de fabricação da empresa dela. E conversamos com o professor. O professor, quando eu falei com ele falou uma coisa muito interessante. Falei, poxa, professor, gostaria de mudar a data. Ele, Renan, quando você saiu, né, eu ia falar isso, mas período passado teve uma dupla aqui que falou que era da sua igreja. E eu falei para eles que eu não ia mudar a data da apresentação, não. E eles vieram apresentar. Por que você não pede liberação para o teu pastor também para você vir apresentar? Queimaram o filme, né? Queimaram o filme. E aí eu fiquei assim, pastor, mas cada um tem sua escolha, né? E a minha escolha é essa. A minha colega aqui, ela está de apoio.
Ele falou, vou ver na minha agenda se eu tenho alguma data. Se eu não tiver, vocês não vão apresentar, não. E aí essa minha colega, né, essa menina que me aceitou, ela lutou mais por mim do que meus 2 amigos que se diziam cristãos. Ela lutou mais por mim sem acreditar nem em Jesus, sem em Deus. Ela lutou por mim. Ela falou, não, professor, é nosso direito. O senhor não pode deixar de mudar a data, não. E aí o professor mudou a apresentação. A gente apresentou num dia que não foi no sábado, não me lembro, recordo do dia, e a gente passou com nota 9,5. Muito legal. Renan, que legal esse bate-papo contigo, viu? Eu creio que muitos jovens universitários que estão passando por aquilo que você passou vão encontrar forças e motivação, não é mesmo, Davi, não é mesmo, Gabi, nessa história para continuarem. Vale lembrar para você que está nos acompanhando, aí, acompanhando o nosso programa, que você pode buscar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o site da igreja, onde você pode pegar uma documentação, uma carta de apresentação, né, para você levar aí na tua universidade. A lei também que ampara para esses assuntos de estudos. Infelizmente, Renan, a lei ainda não nos ampara em relação a trabalho e nem a serviço militar. Porém, em relação à educação, né, nós temos esse amparo legal e a gente vai deixar na descrição do vídeo para você que está acompanhando o nosso programa. Renan, obrigado pela sua presença. Que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigado. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te usando muito mais. Que Deus abençoe você.